Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Hytale aqui no canal do Gamer. Bom pessoal, hoje é o vídeo sobre o blog post que saiu, tá? Hoje saiu um monte de novidades aqui e ainda por cima, para melhorar ainda mais, saiu aqui um blog post sobre a lore e a filosofia. Bom pessoal, esse blog post não revela nada de especial ou as mudanças que ocorreram. Ele basicamente só está dizendo que houve mudanças na lore e que eles não fizeram mudanças só para fazer, né? Que eles fizeram mudanças porque era necessário fazer e que no passado várias e várias vezes a lore mudava e às vezes de forma tão grande que os funcionários ficavam confusos entre si o que era verdade sobre a lore e o que não era, né? Então eles estão fazendo uma nova lore, no caso, na verdade não exatamente uma nova lore, mas alterando o que precisa ser alterado para caber mais na nova história, né? Muitas coisas eles não gostaram, eles achavam que não cabiam dentro da história do jogo, dentro da engine e tal, né? E que a lore, eles disseram que a lore não foi feita para ser uma regra rígida, né? E ela deve ser inspirada com criatividade e não limitar as histórias que o jogo pode contar. Elas mantêm fundamentos canônicos firmes, mas deixam espaço para mudanças quando necessário, né? A narrativa vai ser contada principalmente por meio da arquitetura, né, do jogo, ou seja, você não vai ter cutscenes nem nada. Você vai descobrir a história do jogo explorando, né, e através da arquitetura. Você vai explorando e tal, pegando um objeto aqui, outro ali, e aí você vai descobrindo informações, ligando uma coisa com a outra e tudo mais, né? Pelo menos aí tá falando no modo exploração, tá? Enquanto o modo aventura não tá pronto, né? E não vai ter cutscenes, como eu falei, né? E nem textos enormes, como eu disse, né? No modo exploração, você não vai ter história grandiosa logo de cara. Vai ser algo como você desvendar algo, uma coisa na exploração, né? Tipo, você entra... Sabe quando você entra numa ruína, né? Numa caverna, ou num lugar abandonado e tal? Por exemplo, ruína mesmo, uma dungeon, né? Você não tem nenhum personagem contando a história pra você ali. Você vai ali descobrindo, né? Como é que é a coisa, explorando, né? O que é que tem ali, o que se trata, e você vai fazendo teorias. Então, basicamente, é assim que vai ser o modo exploração, né? E o papel do jogador, né? É praticamente a história que você vivencia, né? Explorando e tal. O seu papel ali é explorar, né? Descobrir o que aconteceu ali no mundo e tudo mais, né? Inclusive eles deixaram claro aí nesse blog post que eles não iam revelar nada porque o jogador vai descobrir as mudanças e a história, a lore do jogo dentro do jogo mesmo, através de orbes mesmo, sabe? E que algumas mudanças vão ser impopulares e tudo mais, vão gerar chateações, mas são mudanças que foram feitas, né? São mudanças que foram feitas, pessoal, para tornar o jogo melhor, tornar o jogo mais coerente com a ideia nova, né? Antigamente era a corrupção de Varyn, agora não é simplesmente corrupção de Varyn, agora nós somos quebradores de maldição. E essa lore nova, ela vai trazer de uma forma pra gente que conecte a V1 com a V2, né? E é exatamente isso que vai servir ali a lore aí do Quebradores de Maldição, né? Não sei, não faço ideia como é que vai funcionar direito isso aí, né? Provavelmente o professor Hudson que vai explicar isso aí, mas basicamente essa lore agora vai ser uma lore um pouquinho diferente. Eles também mudaram algumas facções, por exemplo os Scarrix, né? Eles disseram que amaram os novos designs dos Scarrix, né? Mas como eles ainda não estão utilizáveis, eles também mantiveram o antigo, né? Que eles também não queriam mudar, né? Eles também gostam tanto do antigo quanto do novo, né? Então eles vão utilizar o visual antigo dos Scarrix junto com o novo, né? E vão atualizando o jogo para encaixar os dois. Eles disseram também que teve facções que foram completamente descartadas, né? E que basicamente vários concept arts eles avisaram que não passavam disso, de concepts, que não iriam entrar no jogo de fato, né? Que iam ser apenas ali conceitos, ideias, e eles tiveram que descartar várias e várias páginas de concept para fazer as coisas encaixarem, porque algumas coisas ficaram desatualizadas, outros não encaixavam mais na ideia
para qual o jogo estava caminhando, ou não encaixavam mesmo na ideia no jogo e era uma ideia muito grande ou muito complicada de ser aplicada, sobre a questão da engine e tudo mais, né? A engine não ia suportar um jogo em blocos e tudo mais, aquilo não combinava com o jogo em blocos e tudo mais. Então, basicamente, eles estão dizendo aí, pessoal, que várias coisas foram mudadas e provavelmente vão continuar mudando. Eles deixam claro ali no blog post que, apesar de eles estarem fazendo uma mudança mais para equilibrar o canone e tudo mais, coisas ainda podem continuar mudando sobre a lore do jogo, tá? Por exemplo, várias e várias séries renomadas aí tiveram mudanças na lore. Por exemplo, um grande exemplo disso é Doctor Who, tá? Que eu sou fãzaço. A gente teve uma lore na série clássica, aí depois chegou a série nova com o Russell T Davies, que é o produtor que trouxe a série de volta em 2005, e mudou um pouquinho. Aí daqui a pouco com o Steve Moffat, que foi o segundo produtor lá da época de 2010 a 2017, teve uma outra mudança. Aí veio o Chris Chibnall, fez uma outra mudança. E aí veio agora o Russell T Davies e mudou algumas coisas de novo, acrescentando ali, juntando com o que o Chris Chibnall tinha mudado, né? Então, várias e várias séries e best-sellers e histórias longas, renomadas, tem mudanças na lore de tempos em tempos, e é isso que eles estão querendo dizer aqui, né? Eles estão levando isso em conta. Eles estão dizendo também que, como eu já falei, na verdade, mas eu vou falar um pouquinho mais detalhado agora, que a lore serve para servir ao jogo e não o jogo servir a lore, né? Por exemplo, a lore não tem que ser uma regra extremamente rígida, ou seja, eu não posso mudar isso aqui porque é regra e por isso eu não posso acrescentar esses personagens aqui, essa facção aqui nova, porque a lore não permite. Não, eles vão mudar um pouquinho a lore, vão alterar um pouquinho para acrescentar essas boas ideias aqui, que vale a pena mudar um pouquinho a lore para ser acrescentada essas facções novas aqui. É só um exemplo, né? Então, basicamente, pessoal, eles não estão revelando nada de novo, basicamente só avisando mesmo que algumas coisas mudaram, que a gente vai descobrir as coisas jogando o jogo, como a gente vai descobrir, que a gente vai ser basicamente arqueólogos, exploradores, né? E que é isso que a gente deve esperar no jogo, pelo menos no acesso antecipado, no modo exploração, tá? Quando vier o modo aventura, aí sim a gente vai ter aí, basicamente, provavelmente, cutscenes e tudo mais. Inclusive o Simon já citou que a gente vai ter cutscenes sim, que eles vão usar ali as ferramentas de machinima para ter cutscenes, só que essas cutscenes não vai vir no modo exploração, tá, pessoal? Basicamente, pelo que eu entendi, não vai. Ela só vai vir no modo aventura mesmo, que o modo aventura é onde tem a história no começo, meio e fim. Já no modo exploração a gente está descobrindo a história, a gente está entendendo o que é Orbis, o que aconteceu, para onde a gente tem que ir e tudo mais. Vai ser mais uma jornada de arqueologia, de descoberta, sem muitas explicações. A gente vai ter algumas informações, mas a gente não vai ter textos longos, a gente não vai ter cutscene. A gente vai descobrir basicamente olhando, tendo algumas informaçãozinhas ali do que a gente pegou de item e tudo mais, lugares e tudo mais, né? E aí a gente talvez vá conectando uma coisa a outra e tudo mais, juntando informação e tendo ali uma ideia concreta do que de fato é a história de Orbis, do que de fato aconteceu e para onde a gente tem que ir, né? Eles falaram também que a Gaia e Varen continuam sendo o ponto central da história de Hytale, como eles já falaram antigamente, que Tessa e Kairos continuam na lore do jogo e vão ser acrescentados, né? Eles também disseram que tem ideias que eles descartaram, mas ainda não está descartado completamente. E que talvez volte depois, e por isso eles não vão anunciar, eles não vão falar do que se trata essas ideias, mas também tem o risco delas também nunca voltarem, elas nunca serem trabalhadas, elas nunca serem recogitadas a serem acrescentadas no jogo, né? Infelizmente a gente não teve nenhuma informação sobre a Zona 5 e a Zona 6 até hoje.
as minhas perguntas, ninguém da comunidade oficial ali do desenvolvimento responde. O Simon nunca responde minhas perguntas. O Butch Hackett nunca responde minhas perguntas. Ninguém responde minhas perguntas. Antigamente respondiam, né? Antes do cancelamento e tudo mais. Respondiam minhas perguntas. O diretor técnico da época respondia. Mas atualmente ninguém me responde. Então a gente provavelmente não vai ter ali nenhuma informação sobre a Zona 5 e a Zona 6 por um bom tempo. Ninguém, a não ser que alguém importante pergunte, e aí sim talvez ele seja respondido por isso, né? E talvez a gente nunca mais tenha a Zona 5 e a Zona 6 de fato, tá? Possa ser que, sei lá, a Zona 5 e a Zona 6 nunca retornem, ou talvez a Zona 5 e a Zona 6 retornem, mas não como um conceito que a gente queria, né? Com o conceito que a gente queria descobrir do que se tratava, né? A Zona 5 e a Zona 6 vão voltar com outros conceitos como parte de uma atualização natural de expansão do Hytale, como o Simon já falou, né? Já avisou no blog post anterior que o Hytale vai ser expandido, que eles contrataram designers de mundo para poder fazer essa expansão. E eles também deixaram até claro nesse blog post de agora, que é do vídeo aqui, que eles vão trabalhar em outros mundos, né, outras dimensões, né, em outros universos ali do Hytale, como daqui da concept art que tem lá no blog post, e o Simon reiterou, né, ressaltou, repostou ali no blog post anterior a esse da Lore, né, que tinha lá o Nexus, o Thor Park, lá o mundo dos Scarabs e tudo mais, né, e como esse blog post está alertando, né, muitos ali daqueles mundos podem não entrar, ou todos podem entrar, ou só alguns podem entrar, né? Então, assim, as concept arts são apenas conceitos, tá? São artes conceituais, como o próprio nome diz. Ou seja, não é garantido que o que a gente viu vai estar no jogo. E nem se estiver no jogo, vai estar exatamente como a concept art dizia. Então, estejam preparados para tudo, tá? Estejam preparados para ver as coisas de forma familiar, mas assim, de modo muito diferente do que foi contado ali nas concept arts, do que a gente descobriu, do que foi falado pra gente antes do Hytale ser cancelado. Então, assim, é um novo Hytale, basicamente, é um novo Orbs, é o Orbs que a gente conhece, mas com algumas coisas diferentes, e nem tudo foi mostrado pra gente, tem coisas que a gente vai descobrir pela primeira vez jogando, né? E eu acho que até por isso que eles não revelaram nada nesse blog post. Até porque o lançamento do jogo já vai ser terça-feira que vem, dia 13, né? Terça-feira, eu acho que é isso mesmo, terça-feira. Então, não tem por que eles contarem nada agora. A gente vai descobrir jogando e tudo mais. Você pode descobrir assistindo lives de criadores como eu, né? Assistindo vídeos e através também ali dos Wix, né, que vão fazer Wix, com certeza vão fazer Wix ali, o Hytale Pad, o Wiki Hytale, né, o HiWiki, né, provavelmente, né, vão surgir várias aí Wikipedias do Hytale para contar a história, falar sobre os itens, dar especificações técnicas, dizer como achar, como fabricar os itens e como é a história, né, pode ter certeza disso. Então, a gente vai ter várias fontes de informação. Se vocês vão ter meus vídeos, vão ter os vídeos do professor Hudson, vão ter as wikis, né? E várias informações. Então, fiquem tranquilos. O que for descoberto, nós vamos aí, nós criadores de conteúdo, vamos revelar a vocês. E vocês vão descobrir junto com a gente, tanto jogando vocês mesmos, quanto assistindo os nossos conteúdos, ou lendo, no caso das wikis, né? E é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou desse vídeo resumo, deixa o seu like, deixa o seu hype também, que é muito importante. Hype esse vídeo, galera. Deixa seu comentário dando salve aí, dizendo a opinião de vocês, o que vocês esperam, as expectativas de vocês, para ajudar no engajamento e também interagir aqui comigo no canal e outras pessoas que também fazem parte do canal que são inscritos, tá? Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Nosso canal está crescendo cada vez mais, isso é muito importante, muito legal. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos que gostam de Hytale, ou seus colegas aí que você conheceu em servidores de Discord e tudo mais, né, que ainda não conhece o meu canal, pessoal. Nos vemos na próxima. Viva a todo mundo. Valeu!